Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar mais uma configuração de PC para vocês, só que dessa vez um PC barato para rodar todos os jogos pelo menos com 30 frames por segundo. Nem que seja aí com gráficos mais reduzidos, mas vai ser um computador com um ótimo custo-benefício, é um PC de entrada. E agora com uma novidade, eu sei que eu tenho muitos inscritos tanto de Portugal quanto dos Estados Unidos, então o que eu fiz? Eu coloquei os valores todos em dólar e também europeus. E para tirar esses preços, no caso do dólar, eu peguei no site Newegg, e no caso de Portugal, eu peguei num site chamado PCdiga, e foram os próprios inscritos de Portugal que me passaram esse site. Eu espero que vocês gostem de mais um vídeo e vamos aos componentes utilizados nessa configuração. Então galera, começando aí com o processador, eu coloquei um AMD A8 7600. Ele tem uma arquitetura de 28 nanômetros, é da linha Kaveri dos processadores da AMD, que já é um pouquinho recente, nem tanto, mas ainda assim é um pouquinho novo. Ele é um quad-core, então ele já vai ter um desempenho muito bom aí em jogos que necessitam de mais núcleos, 3.1 GHz de clock e também tem um turbozinho para 3.8. O TDP, que é muito bom, é de 65 watts, então esse processador não consome tanto assim. E o socket dele é o FM2, galera, isso vocês não podem errar, a placa-mãe de vocês vai ter que suportar processadores com socket FM2. Lembrando sempre, quando você compra o processador, já vem com a refrigeração padrão que a AMD coloca, então já é o suficiente aí para o nosso processador. Aqui embaixo vocês conseguem ver também o programinha CPU-Z aberto com o processador e notamos que tem uma segunda abazinha aí com o GPU-Z também. E isso é porque o processador ele é uma APU, então ele já vai ter uma placa de vídeo on-board nele que não é tão boa, mas você só com esse processador você já consegue rodar em jogos mais leves. E essa é uma vantagem, já que se você não tiver o dinheiro para investir na placa de vídeo logo de cara, você compra o processador e ele já vai ter um videozinho on-board. E agora vamos aos valores, galera. Esse processador ele é muito difícil de encontrar aqui no Brasil. Eu encontrei em apenas uma loja e o valor dele estava em R$340. Como esse é um processador difícil de achar aqui no Brasil, você pode sim colocar um FX 4300 no lugar desse aqui. O valor deles dois está praticamente o mesmo, só que você vai ter que trocar a placa-mãe se você for colocar um UFX 4300. Ele é AM3+, e o socket desse aqui é FM2+, então lembre-se disso. E agora para os inscritos lá dos Estados Unidos, no site Newegg eu achei esse mesmo processador por $92. E para os inscritos de Portugal, em euros, o valor dele que eu encontrei foi de R$ 93,90. 94 euros, vamos arredondar. A placa-mãe é uma ASRock FM2 A55M VG3, esse nome aí gigante. E eu ainda esqueci de falar o mais. Galera, é uma placa-mãe de entrada para esses processadores. Ela tem o chipset AMD A55, que é o mais básico para a linha de processadores Fusion. O formato dela é o ATX, então você vai conseguir colocar ela em qualquer gabinete aí básico. E o socket é FM2+. O mesmo do processador, isso aí vocês têm que notar, porque como eu já falei em outros vídeos, mas é sempre bom estar lembrando, o socket é o encaixe do seu processador na placa-mãe. Então se você comprar de sockets diferentes, você vai ter incompatibilidade no seu sistema. Uma das coisas legais para a placa-mãe desse tipo de processador é que elas suportam memórias com clock mais elevados do que para processadores mais básicos. Como a gente está falando de uma APU, ela vai utilizar aí toda a memória RAM do sistema para o vídeo, então quanto maior o clock, melhor vai ser o desempenho da sua APU. E no caso aqui, essa placa-mãe suporta até 1866 MHz. E claro, como ela só tem 2 slots de memória, você só vai conseguir colocar aí no máximo 16 GB de memória. 8 GB já é o suficiente, mas é importante falar sobre essa característica para aquela galera que gosta de colocar aí bastante memória. Na parte de trás, no caso desse modelo, você não vai ter nenhum DVI e nenhum HDMI, ela só tem o VGA, as entradas USBs e o restante das entradas que são as mais básicas. Então galera, esse modelo de placa-mãe é o mais barato e o mais básico que eu achei aí para esse tipo de processador. Se você quiser investir um pouquinho mais, dá para pegar uma outra placa-mãe que vem com esses tipos de conectores, mas como aqui nesse caso a gente vai ter uma placa de vídeo off-board, não vai ser necessário nenhum tipo de entrada de vídeo da placa-mãe, já que você vai utilizar as da placa de vídeo. Agora, o valor dela, aqui no Brasil eu achei por R$218. Lá nos Estados Unidos
eu encontrei por 43 dólares e na Europa eu tive um pouquinho de dificuldade para encontrar esse modelo aqui de placa-mãe. Mas basta você jogar lá na busca placa-mãe FM2+, que você vai ter outros modelos diferentes desse aqui, com mais ou menos a mesma faixa de preço, e eu encontrei um modelo mais barato a 47,90 euros, 48 euros, né? Então, vamos à memória RAM, que é uma Kingston, modelo HyperX Fury, com clock de 1866 MHz, DDR3, né, o tipo dela. Para essa configuração, eu coloquei apenas um pentezinho de 4 GB, e o motivo é simples, tá caro pra caraca a memória, principalmente aqui no Brasil. E eu sei que vai ter gente que vai reclamar aí, dizendo que em alguns jogos vai precisar de mais 4 GB de memória, e vocês estão certos, mas fazer o que se a memória RAM aqui no Brasil tá um absurdo de cara. Pra galera que pode comprar aí importado, faz isso porque tá muito barato os valores lá nos Estados Unidos e também na Europa. Olha só, um pentezinho desse aqui no Brasil tá saindo a R$180. Lá nos Estados Unidos a gente consegue esse mesmo modelo, é exatamente a mesma memória, galera, por 26 dólares. E lá na Europa conseguimos também o mesmo modelo por 31 euros. A diferença é muito grande. Se vocês fizessem aí a conversão para reais, o valor não ia passar de 100 reais, e mesmo assim a gente paga 180 reais no mesmo equipamento. É um absurdo. Galera, rapidamente falar sobre o HD, que é uma peça aqui que não vai ter uma diferença tão grande de desempenho, e por isso coloquei apenas um aí da Seagate de 1 TB. Ele é SATA 3, isso daí não vai diferenciar nada. Se você tiver uma placa-mãe que só tenha SATA 2, vai conectar do mesmo jeito, não vai ter nenhum problema de compatibilidade. E é isso, galera, o HD ele é secundário, muita gente pede até para eu tirar aqui do vídeo, porque não tem muita necessidade de falar sobre ele, mas é bom pra gente também fazer essa comparação de preços de época em época. O valor que eu encontrei dele aqui no Brasil foi de R$265, esse valor já tá meio que impregnado aí, né? Já há um tempinho que tá essa faixa de preço. Lá nos Estados Unidos você consegue o mesmo HD por 51 dólares e na Europa por 57 euros. A placa de vídeo para configuração é uma R7 250X. E galera, eu tentei procurar aí em tudo quanto é canto se com essa placa de vídeo a gente conseguiria fazer um Crossfire híbrido. Para quem não sabe o que é isso, é utilizar tanto o vídeo on-board quanto o vídeo off-board, que é no caso aqui essa placa de vídeo, simultaneamente fazendo com que o desempenho dos jogos fiquem bem melhores. Eu sei que com a R7 250 você consegue fazer esse Crossfire. Com esse modelo eu já não sei se muda alguma coisa. Creio eu que você de qualquer maneira consiga fazer o Crossfire com esse modelo da R7 250X. O desempenho entre uma e outra muda um pouquinho. Eu coloquei essa placa de vídeo porque eu achei ela com o mesmo valor da R7 250 sem ser o X, e como eu sei que a modelo com X é um pouquinho melhor, eu resolvi colocar aqui no vídeo. E no caso o modelo é da Gigabyte, ela tem um clock aí de 1050 MHz, são 640 strings. No caso desse modelo tem 1 GB só de memória de DDR5, isso é uma coisa muito importante. Na hora que for comprar a placa de vídeo mais barata, comprem sempre DDR5, porque isso daí vai fazer uma diferença enorme. O memory clock das memórias GDDR5 são bem maiores do que as DDR3. E existem muitos modelos, principalmente da R7 250 DDR3, e o desempenho vai cair bastante, eu garanto isso para vocês. Bom, essa placa de vídeo tem uma interface de 128 bits e tem um memory clock de 4.500 MHz. Seu TDP é de apenas 80 watts, então uma fontezinha aí de 400 watts já vai suportar de boa. O valor que eu encontrei desse modelo aqui no Brasil foi de 418, esse valor tá o mesmo da R7 250 sem o X, então eu coloquei esse modelo aí por causa disso. Lá nos Estados Unidos essa placa de vídeo sai por 100 dólares e na Europa eu encontrei por 104 euros. E para quem quiser saber, a R7 250 sem o X lá fora sai mais ou menos por 80 dólares. Galera, nós vamos falar agora sobre a fonte. Então, eu coloquei uma Corsair CX 430 watts, fonte muito boa, vocês já sabem, já conhecem aqui ela do canal, de tanto que eu coloco nos meus orçamentos. E é uma placa de vídeo muito eficiente, ela tem selo 80 Plus bronze e tem todas as características de uma fonte de altíssima qualidade. Apesar do preço dela ser barato,
ela vai ter uma qualidade muito boa. Vocês podem ver aí, eu coloquei uma imagem dela aberta e os componentes são muito bons. Se vocês pegarem aí uma outra fonte mais vagabunda, vocês vão ver a diferença. Existe até um modelo dela modular, mas a diferença de preço aqui no Brasil não estava valendo a pena. E por isso eu optei pelo modelo sem ser modular. O valor dela fica em R$190 aqui no Brasil. Lá fora você consegue por $57 ou aí com valor em euros a R$59,90, 60 euros, né? E com certeza é uma fonte que vale muito a pena, eu esqueci de falar, os cabos dela são bem longos e isso daí vai ajudar no cable management. O gabinete escolhido para configuração, que na verdade aqui eu coloquei, mas o ideal seria você reutilizar um gabinete velho aí que você tiver. Isso daí vai fazer uma economia muito grande e como o PC é barato para rodar todos os jogos aí atuais, eu acho que vai valer a pena você colocar um gabinete mais básico. Eu sei, eu fiz um vídeo aí recentemente falando para vocês não utilizarem gabinetes onde a instalação da fonte fosse na parte superior. Na verdade, eu faria um investimento um pouquinho maior e colocaria um Kogarachon, mas como eu não achei ele lá na Europa, eu achei que seria ruim eu colocar esse gabinete, mas pra galera aqui do Brasil, que puder juntar mais de R$30, coloca aí o Kogarachon que vai ser show de bola. Galera, mesmo o Elite 342 sendo um gabinete onde a instalação da fonte é na parte superior, ele consegue fazer uma boa refrigeração. Vocês podem ver, ele já tem aí um coolerzinho pré-instalado na parte da frente. Isso é muito raro de se ver em gabinetes menores como esse. E você consegue também remover essa baia do meio. Não sei se vocês perceberam, na primeira imagem a baia estava lá e na segunda já estava removida. Isso é bem importante porque o fluxo de ar ali na parte frontal não vai ser atrapalhado por nada, deixando um espaço maior na direção do fan cooler. Esse é um gabinete basicão e por isso o valor dele aqui no Brasil é de R$120. Lembrando novamente, se você não quer gastar esse dinheiro, pode sim colocar um gabinete comum que você tem aí jogado na sua casa, não vai ter nenhum problema e em configurações de entrada eu acho que é muito jogo. Mas enfim, o valor dele nos Estados Unidos, $28 e na Europa, 30 euros. E é isso, galera, esse aqui é o nosso último slide do vídeo, onde eu trago para vocês a minha opinião sobre a configuração em si, se a configuração ficou equilibrada, se ela pode fazer um upgrade aí futuramente, e as trocas que você pode fazer para substituir por uma plataforma que você prefira. Primeiro de tudo, está indisponível o processador. O que você pode fazer? Você pode colocar aí um FX 4300, eu já havia falado no início, mas para isso você vai ter que trocar a placa-mãe. A placa-mãe aqui nesse caso é socket FM2+. Para o 4300 você vai ter que colocar uma placa-mãe com socket AM3+. Memória RAM, apenas um pentezinho de 4 GB. No futuro eu recomendo colocar um pouquinho mais de memória para poder sanar esses problemas em alguns jogos que você pode ter. Placa de vídeo, eu coloquei uma R7 250X, mas se você quiser colocar uma R7 250 sem seu X, também vai ter um ótimo desempenho, só lembrando, tem que ser DDR5. A fonte é uma CX de 430 watts, fonte de altíssima qualidade. Na verdade você poderia ter colocado uma outra fonte, mas para dizer a verdade, eu não gosto de economizar na fonte. Prefiro colocar uma fonte que eu sei que tem uma qualidade boa, que eu não vá ter nenhuma dor de cabeça no futuro. O gabinete é uma grande questão aqui, né, já que você pode sim estar reutilizando aquele seu gabinete velho e economizando uma grana. Ou então, se você não gostou desse gabinete, compra o Kogarachon, ou então pode ser o Aerocool GT Black Edition. Os dois têm um valor aproximado de R$150 e já tem instalação de fonte na parte inferior. Então galera, eu achei que a configuração ficou bem equilibrada, a gente não vai ter nenhum gargalo. Claro, por se tratar de uma configuração mais básica, a gente pode sim em alguns jogos ter algum problema, mas com certeza não vai ser um problema tão grande onde a queda de frames vai ser frequente. Ela sai aqui no Brasil por um valor de R$1.731. Lá nos Estados Unidos, essa mesma configuração sai por $397, galera. Realmente o valor tá bem baixo e pra galera lá da Europa, esse PC aqui sai por 423 euros. Também um valor, vamos dizer, bem econômico. E é isso, galera, gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, adicionar os favoritos e também, se você quiser, compartilhar esse vídeo para poder ajudar na divulgação. Não esquece de deixar o seu comentário se você achou que eu me equivoquei em alguma escolha de algum componente, coloca aqui embaixo para a gente poder debater esse assunto, é sempre importante isso. Na descrição desse vídeo você vai encontrar alguns links muito importantes, como minhas redes sociais e também a página do Patreon, onde você consegue recompensas muito bacanas. Eu queria pedir o feedback de vocês, principalmente da galera que mora fora do Brasil.
Gostaram aí dos valores estrangeiros? Deixa aí o seu comentário também. Eu vou ficando com mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, até o próximo e valeu galera, tamo junto!